Nós iremos fazer hoje uma exposição bíblica de Filipenses capítulo 2, versículos 25 ao 30. Eu quero tratar com você, caro ouvinte, acerca do exemplo a ser imitado. Dá para guardar aí o tema? O exemplo a ser imitado, a se imitar. Maravilha. Filipenses capítulo 2. Estamos aqui recebendo uma mensagem maravilhosa, reverendo. O Alice de São Paulo interagindo conosco aqui. Para mim é uma honra, né, poder contar com o vosso cuidado. Deus te abençoe, meu querido, ovelha dócil, preciosa. Filipenses capítulo 2, versículos 25 ao 30. Eu vou ler devido ao tempo que a gente tem que remir aqui. Vamos lá. Assim está escrito: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Estimado ouvinte, em dado momento me perguntaram o seguinte: pastor, qual é o personagem na Bíblia que mais te impacta, mais te orienta? Estou aqui parafraseando a pergunta. Eu confesso para você, ouvinte, que no primeiro momento eu tive dificuldade para responder, porque toda escritura é divinamente inspirada. Então, muitos homens que, apesar da sua falibilidade, são homens que Deus usou, capacitou e que têm muito a nos ensinar. Eu titubeei, poderia falar para ele, não, o exemplo maior na escritura é Jesus Cristo. Isso é incontestável, correto? Porém, na ocasião eu estava lendo Filipenses, capítulo 2, versículos 25 ao 30. Passei a conhecer um pouco sobre a história de um homem chamado Epafrodito. Possa ser que você nunca tinha ouvido falar desse homem, Epafrodito. Só para você ter uma ideia, ele aparece na Bíblia apenas 2 vezes. E aparece na carta aos Filipenses. Primeiro aqui no texto que nós lemos, Filipenses 2, de 25 a 30. E segundo, capítulo 4, versículo 18. Então ele não é uma pessoa muito conhecida. Mas a resposta que eu dei para aquele irmão foi justamente a pessoa de Epafrodito. Embora nós temos aí heróis da fé, assim chamados, nós temos Abraão, Moisés, todos têm muito a nos ensinar, porque eles estavam focados em Deus, focados em Cristo. Mas Epafrodito, ele me chamou a atenção por alguns detalhes que nós iremos perceber à medida que eu for expondo esse texto para você nessa noite. Pois bem, Paulo, ele está aqui nessa carta escrevendo para os irmãos que estavam na cidade de Filipos. Irmãos que passavam por diversas dificuldades, inclusive falta financeira, problemas de ordem financeira. Era uma igreja necessitada, porém uma igreja extremamente generosa. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso na primeira prisão domiciliar em Roma. Naquela época era muito comum a pessoa que era aprisionada, ela ter que pagar o próprio aluguel da casa que ela ficava escoltada. Era uma espécie de prisão política. Então, nessa prisão domiciliar, o prisioneiro deveria custear o local onde ele estava aprisionado, encarcerado. Logo, Paulo, uma vez que, conforme lemos em Atos 28, 30 e 31, ele estava preso em uma casa que ele mesmo alugara, surge a pergunta: como Paulo ele vai custear o aluguel da prisão domiciliar uma vez que ele estava preso? Ele não tinha condições. Aí agora aparece aqui a generosidade da igreja que estava em Filipos, que apesar de ser desprovida financeiramente, era uma igreja generosa, ela abundava em generosidade. Então essa igreja se reúne bondosamente
e envia donativos, recursos financeiros para Paulo em Roma. Mas através de quem a igreja de Filipos enviou esse recurso para Paulo, que estava preso e que necessitava de apoio? Eles enviaram esse homem chamado Epafrodito. Epafrodito ele sai de Filipos e vai para Roma, onde Paulo estava encarcerado. A distância era cerca de 1.300 quilômetros. Se você querer um equivalente, é nós aqui de Eunápolis praticamente ir para São Paulo. Então, ele percorreu basicamente esse percurso aí. Então, 1.300 quilômetros, km, que ele teve que percorrer para poder enviar o recurso para Paulo. Paulo agora, então, ele está escrevendo. E ele vai tratar acerca desse homem chamado Epafrodito. E sobre o que Paulo está tratando? Paulo está falando do plano que ele tinha. Um plano de enviar de volta Epafrodito para Filipos. Mas é interessante notar, a fim de contextualização, que Paulo ele estava tratando com um problema específico dentro da igreja. A igreja estava tendo problema de divisão, dissensão, e Paulo vai convocar os irmãos à unidade. Os irmãos deveriam andar unidos. E para que a unidade fosse real, era necessário que os irmãos viessem ter humildade. Era necessário os irmãos ter humildade para que a unidade fosse viável. E o que Paulo faz então? No capítulo 2, versículos 5 a 11, ele apresenta o exemplo supremo de Jesus Cristo, para que os irmãos viessem se espelhar. Os irmãos deveriam olhar para Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o que Paulo está fazendo? Olhe para Cristo. A igreja precisa andar unida, é necessária humildade. E onde encontrar humildade? Em Cristo. Ele é o exemplo supremo. Só que Paulo, a fim de mostrar, em termos práticos, como os irmãos deveriam seguir a humildade para que houvesse unidade na igreja, ele vai estender os exemplos. Ele vai apresentar o próprio exemplo dele, Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18. Ele vai apresentar o exemplo de Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 24. E, por fim, ele vai dar um quarto exemplo para os irmãos, versículos 25 ao 30 de Epafrodito. Era alguém humilde, alguém que não estava preso ao seu egoísmo, aos seus interesses pessoais, não. Ele era alguém desprendido, ele era alguém que estava vivendo para a glória de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu vou apresentar para vocês um homem que vocês devem seguir o exemplo dele. Não que ele fosse perfeito, não que ele fosse uma pessoa impecável, não. É porque ele estava tendo o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E para a igreja filipenses poderiam pensar o seguinte: nossa, alguém que tinha o mesmo sentimento de Cristo, e é isso que Paulo vai chamar os irmãos de Filipos a ter. Capítulo 2, versículo 5, ele orienta os irmãos dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele dá o exemplo de Cristo e dá mais 3 exemplos decorrentes do exemplo supremo de Jesus. Então, Epafrodito era alguém que tinha o mesmo sentimento de Jesus. Ele era alguém consagrado a Jesus Cristo. Logo, Paulo aqui vai colocar Epafrodito como exemplo a ser imitado. Isso é maravilhoso, porque o ponto aqui não é imitar o homem pelo homem, é imitar o homem que imitava Jesus Cristo. É por isso que Paulo, em outro lugar, 1 Coríntios 11, 1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Epafrodito imitava Jesus Cristo. Logo, os irmãos de Filipos poderiam olhar para Epafrodito, que era membro da igreja, e poder também se espelhar. Mas o que Paulo faz aqui nessa passagem que nós estamos considerando? Ele faz 3 movimentos. Primeiro, ele apresenta no versículo 25 um plano. O plano dele era enviar Epafrodito de volta para Filipos. Segundo, ele vai mostrar para nós nos versículos 26 a 28 as razões pelas quais ele enviaria Epafrodito de volta. E nos versículos 29 e versículo 30, ele vai apresentar para os irmãos a maneira que os irmãos deveriam receber e tratar Epafrodito. Se a gente puder resumir em 3 palavras, nós diríamos: primeiro, o plano, versículo 25, Paulo tem um plano. Versículos 26 a 28, razões. E terceiro, o apóstolo Paulo ele apresenta aí uma exortação ou exortações para a igreja. Então vamos aqui por parte. O plano de Paulo em enviar Epafrodito de volta para casa. O texto diz assim, 25, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito.
Observe bem, Paulo ele está apresentando um plano. O plano era o quê? Enviar Epafrodito de volta. Aqui nós podemos já tirar uma lição importante, porque Paulo ele não tinha dificuldade em fazer planejamento. Ele, nos versículos 19 a 24, ele tinha um plano de enviar Timóteo até os irmãos, e agora nos versículos 25 ao 30, ele estabelece um plano de enviar Epafrodito. Aqui nós podemos aprender com Paulo, que planejar não é errado. Você pode fazer plano. Inclusive, final de ano agora, você pode fazer isso já para o ano novo, 2024, você alinhar sua vida com Deus, corrigir o que precisa ser corrigido. Você pode e deve fazer um planejamento, você precisa idealizar. Agora, uma coisa que você precisa guardar é o seguinte, que os nossos planos devem estar de acordo com a vontade revelada de Deus na Escritura. Não vai adiantar você traçar metas, objetivos, ideais, planos à parte de Deus. Sobre isso, Tiago trata no capítulo 4 da sua carta, versículos 13 a 17. Você pode dar uma conferida. Você não pode fazer planos à parte de Deus, porque isso é presunção, isso é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, segundo Tiago, comete pecado. Mas um outro detalhe em relação ao planejamento é que nós temos que entender que além do plano ter que estar de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que nós podemos traçar planos, metas, mas não significa necessariamente que eles serão cumpridos, porque o que vai prevalecer não são os nossos planos, são os planos de Deus. É isso que nós lemos em Provérbios 16:1, que dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Planejar sim de acordo com a Escritura, com a vontade de Deus, mas sabendo que a vontade de Deus irá prevalecer. Então Paulo faz plano, isso não é errado, isso é recomendado. Mas ele apresenta aqui no seu planejamento algo que nós precisamos notar também. Ele diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Quando ele diz, julguei, contudo, necessário, essa palavra necessário significa algo indispensável. Paulo está dizendo, o plano que eu estou traçando é algo que é necessário que aconteça. É algo indispensável, é algo que está de acordo com o princípio do dever. É algo de suma importância. Mas a questão é, julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. O que Paulo nos ensina aqui? Ele sabia discernir muito bem entre aquilo que era a sua vontade, ou seja, o seu desejo, com aquilo que era necessário. Deixa eu te perguntar, você sabe fazer essa diferenciação? Você consegue diferir entre o seu desejo e aquilo que é necessário? Às vezes você está focado no seu desejo. Não quero isso, tem que ser assim. Não, na minha vontade tem que ser assim. Mas eu quero dizer para você, precisamos discernir entre o desejo e a necessidade. Paulo, no capítulo 1, ele já havia demonstrado isso. No capítulo 1, versículo 23, ele vai apresentar o dilema que ele estava. Ouça com atenção. Ele diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto. Observe. Tendo desejo de partir, estar com Cristo. Era o desejo de Paulo. Porque isso é ainda muito melhor. Mas ouça o versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, ficar no corpo mortal. O que Paulo está apresentando aqui, que é corroborado no capítulo 2, versículo 25. Que ele sabia discernir entre o que ele desejava com aquilo que era necessário. No capítulo 1, o desejo dele era partir, estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas ele diz, eu julguei necessário, por amor de vós, ficar no corpo mortal. Ou seja, eu vou poder ajudar a igreja. Eu estando em vida física, eu vou poder contribuir da edificação da igreja, por amor de vós. E aqui no capítulo 2 ele diz, julguei contudo necessário, a mesma expressão. Então, querido ouvinte, nós precisamos aprender isso com Paulo aqui. Discernir entre o desejo e a necessidade. Você que me ouve agora, possa ser que você é casado e você tem idealizado somente aquilo que você deseja. Ah, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim, desse jeito, daquele. Mas aí você esquece daquilo que é necessário. Você precisa cumprir os seus papéis no casamento. Você precisa fazer sua parte no casamento. Você tem que valorizar o casamento. Então tem pessoas que ficam sonhando, focando no desejo, esquecendo daquilo que é necessário. A mesma coisa acontece com pais que às vezes preocupados com o bem-estar da criança, do filho, tentando dar para ele uma vida que ele não pôde ter quando criança.
Aí dá tudo que a criança deseja. Dá tudo que a criança quer, almeja, mas às vezes esquece de dar aquilo que é necessário. Por exemplo, tem pais que tentam substituir a presença física com videogame. Então a criança está ali, ó, no videogame, se alegrando, nutrindo o desejo. Mas o que é necessário? Onde estão os pais? Onde está a educação do pai e da mãe? Então eu quero chamar a sua atenção porque isso é importantíssimo, isso é de suma importância. Discernir entre o desejo com aquilo que é necessário. Paulo entendia isso. Você precisa, assim como eu, aprender com Paulo a ter esse discernimento. E ele diz aí, julguei com tudo necessário, mandar-vos Epafrodito. É curioso que o nome Epafrodito significa encantador, agradável. E esse homem ele fazia justiça, ele fazia jus ao seu nome. Ele era de fato alguém agradável e nós vamos perceber isso ao longo da exposição. Ele era alguém agradável. E Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho um plano de enviar ele. E Paulo aqui ele faz questão de mencionar as características desse homem. Porque alguém poderia falar assim, quem é Epafrodito para Paulo? Como é que Paulo enxerga Epafrodito? Aí Paulo ele vai elencar no versículo de número 25, 5 características dignas de nota. Porque Paulo está colocando aqui para a igreja um exemplo a ser imitado. E quem era Epafrodito? Aí ele vai apresentar aqui 5 características. Primeiro, ele vai associar Epafrodito como sendo alguém que fazia parte da família de Deus. O que ele diz? Julguei com tudo necessário, mandava Epafrodito, meu irmão. Quando Paulo diz meu irmão, está reconhecendo que Epafrodito era de fato um cristão, que era filho de Deus, logo irmão de Paulo na fé. Então Paulo aqui está testificando da sua conversão. Ele era realmente um cristão, filho de Deus, e por isso irmão de Paulo na fé. Será que alguém pode falar isso de você? Que você é realmente um irmão na fé, um crente? Paulo aqui está dando testemunho da conversão, da vida de Epafrodito. Ele era um irmão, ele era um filho de Deus, ele era irmão na fé do apóstolo Paulo. Aí ele apresenta a segunda característica. Então a primeira é relacionada à família de Deus. A segunda, aí no versículo 25, diz respeito ao trabalho dele. Olha o que Paulo diz. E cooperador. Ou seja, alguém que cooperava com Paulo, ou seja, que trabalhava juntamente com Paulo. Isso é maravilhoso porque Paulo está testificando que Epafrodito era um trabalhador no reino de Deus. Ele não era alguém ocioso, omisso, não. Ele era alguém operoso, ele trabalhava. Aí você pode perguntar assim, o que ele fazia? A primeira coisa que a gente vê é ele saindo de Filipos e indo para Roma. Lembra a distância? Cerca de 1.300 quilômetros. Naquela época não havia os recursos que nós temos hoje não, viu? Ah, vou pegar um voo em Porto Seguro e vou para São Paulo. Não. As dificuldades eram grandes. Às vezes era andando, às vezes era navegação. Era uma luta. Era uma luta. E ele saiu de um lugar distante para Roma para poder servir Paulo, levando os donativos para ajudar Paulo. E lá, sem sombra de dúvida, ele cooperou. Ele auxiliou Paulo naquilo que era viável, naquilo que competia a ele. E Paulo está reconhecendo isso. Epafrodito, que eu estou enviando de volta, ele é crente e, segundo, ele é um trabalhador. Ele é operoso na fé. Terceiro lugar, ele diz no versículo 25 ainda. E companheiro nos combates. Paulo agora vai para a esfera da luta. Ele é um lutador. Ele é alguém que é o meu companheiro. Olha só como é que Paulo o trata, com tanto carinho. Companheiro nos combates, nas lutas, nas pelejas. Ele enxergava em Epafrodito um homem que era um guerreiro, um soldado de Jesus. E Paulo aqui, querido ouvinte, ele enxerga a vida cristã não como um mar de rosa. Não, ele enxerga a vida cristã como sendo uma batalha. Por isso que ele coloca aí Epafrodito, ele é meu companheiro nos combates, porque a vida cristã é um combate. É uma luta constante. E Epafrodito, quem ele era? Era um lutador. Era alguém que estava ali presente para combater o bom combate da fé. Então, essas três características estavam relacionadas a Paulo. Meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. Só que Paulo, no versículo 25, ainda na parte final, ele vai destacar mais duas qualidades em relação à igreja de Filipos que havia enviado ele para ajudar Paulo. Ele diz assim, e vós enviado. Olha que interessante. Paulo está dizendo, quem eu estou enviando de volta é aquele que vocês enviaram para me ajudar. Que interessante, não é isso?
Ele era o enviado da igreja, a igreja poderia contar com ele. Ele estava disponível para poder servir a Deus, servindo a igreja. E aqui a gente aprende algo muito importante. E tem pessoas que tentam fazer dicotomia, divisão, como que dizer, não, servir a Deus não envolve servir a igreja, mas não. A gente vai perceber aqui no contexto geral, pelo que nós iremos expor, que ele era um homem dedicado, um homem que foi enviado pela igreja, que servia a Deus à medida que servia a igreja. Então você que tem dificuldade aí de ser uma pessoa que trabalhe, que coopere com a igreja, entenda isso. Epafrodito foi enviado da igreja, e servia a Deus servindo a igreja. Por fim, Paulo destaca aí um aspecto muito importante no finalzinho do versículo 25. E vós é enviado para prover as minhas necessidades. Essa expressão prover aqui significa auxiliar. E sabe o que indica? Que o trabalho que Epafrodito estava fazendo era um trabalho de natureza sagrada. Essa palavra aí, prover, auxiliar, é uma palavra que vem do grego, leiturgos, de onde vem a nossa palavra liturgia. Liturgia, geralmente, a gente associa à ordem do culto, não é verdade? Quando vai acontecer a oração, a leitura, mas a palavra liturgia em si, ela significa adoração. Ou seja, Paulo está aqui reconhecendo que o fato de Epafrodito sair de Filipos para ir para Roma, para ajudá-lo, para prover as necessidades de Paulo, Paulo está dizendo, o que ele fez foi um serviço sagrado. Aqui eu quero fazer uma aplicação para você que é crente, que serve na igreja, e às vezes você pensa assim, não, parece que eu faço, não é de muita importância não. Eu quero dizer para você que tudo que você faz para Deus é um serviço sagrado. Pastor, eu toco na igreja que eu faço parte. Você está fazendo um serviço sagrado. Pastor, eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Isso é um serviço sagrado. Pastor, eu prego na minha igreja, eu sou pregador na igreja. Isso é um serviço sagrado. Pastor, eu ajudo na limpeza do local de culto. Isso é um serviço sagrado. Pastor, eu tenho dificuldade para falar, mas quando o irmão está pregando, pastor, irmão na igreja, eu vou lá, pego um copinho de água para poder servir, para ajudar. Isso é um serviço sagrado. Em resumo, tudo que você faz para Deus, para a igreja, é um serviço sagrado. Sendo assim, uma vez que é um serviço sagrado, exige de nós o quê? Santidade, preparo. É as mínimas coisas que você pode pensar assim, não, isso aqui é de só menos importância. Mas eu quero te dizer, é um serviço sagrado. O simples fato de Epafrodito sair de Filipos para ir para Roma, para prover as necessidades de Paulo, expressava um serviço sagrado. Então, aqui é um resumo de quem era Epafrodito. E Paulo está fazendo um plano aqui de enviar ele de volta, falando, olha, é ele que eu estou enviando. Ele que é crente, ele que é trabalhador, ele que é um lutador, ele que foi enviado pela igreja, por vocês, e outra, alguém que faz um serviço sagrado. Aí então, depois do plano, Paulo vai apresentar as razões. Por que Paulo queria enviar ele de volta? Aí Paulo vai dizer aí no versículo 26, a parte inicial ele vai apresentar o primeiro motivo. Olha aí. Porquanto tinha muita saudade de vós todos. Por que Paulo queria enviar Epafrodito de volta? Ele dá a primeira razão. Porque Epafrodito ele tinha muita saudade dos irmãos. Guarde isso. Epafrodito era um homem não somente de grande fé, de grande espiritualidade. Ele era um homem de grandes sentimentos. Ele tinha muitas saudades. A mesma expressão que Paulo vai mostrar, o mesmo zelo no capítulo 1, quando Paulo ele inicia a carta dizendo que dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja de Filipos era lembrada por Paulo, mas não somente por Paulo, era lembrada por Epafrodito. Ele estava com saudade da igreja. Note bem, muitas saudades. Percebeu o superlativo? Não era mera saudade, não. Que foi assim, não, eu estou aqui lembrando dos irmãos de vez em quando, não. Ele tinha muita. A intensidade da saudade dele era muito grande. Aqui eu preciso abrir um parênteses e fazer você que é crente refletir um pouquinho como nós devemos valorizar a igreja, amar a igreja que nós fazemos parte. A pergunta é, Epafrodito ele estava com quem? Na companhia de quem? Paulo. O grande bandeirante do cristianismo. O apóstolo dos gentios. Paulo, que foi arrebatado do paraíso ao terceiro céu. Ele estava com Paulo. Aí ele poderia falar assim, não, eu quero ficar com Paulo aqui, tá tudo ok, é muito bom estar com esse homem de Deus, é uma maravilha para mim. E era mesmo. Só que ele está tendo um sentimento aqui pela igreja. Eu estou com saudade da minha igreja.
a igreja que eu faço parte. Eu estou com muita saudade dos meus irmãos. Eu pergunto para você agora. Às vezes não dá para ir no culto, no domingo. Aí chega no próximo culto, no meio da semana, não dá para ir. Aí isso vai virando um ciclo. Aí eu faço a pergunta para você. Você sente saudade dos irmãos? Você sente saudade da igreja? Epafrodito está com Paulo. Epafrodito está com o homem de Deus. Mas está dizendo, Paulo está falando, olha, eu vou enviar ele de volta porque a saudade que ele tem de vocês, irmãos, é extrema. Muitas saudades. Não consigo entender, pastor Orlando, como pessoas se ausentam da igreja e não sente falta. Que indiferença é essa? Epafrodito aqui é um exemplo a ser imitado. Um homem que tinha muitas saudades. Segundo lugar, versículo 26, parte B. E estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Isso aqui é fantástico. Porque além de muitas saudades, ele estava muito angustiado. Aí Paulo falou, tem que enviar ele, está muito angustiado. Mas por quê? Epafrodito estava muito angustiado. Essa palavra angustiado aqui, querido ouvinte, é a mesma que foi empregada em Mateus capítulo 26, para se referir ao Senhor Jesus Cristo, no versículo 37. Extrema angústia. A palavra mais forte para descrever uma condição depressiva no Novo Testamento é essa palavra que é usada aqui. Ele estava extremamente angustiado, deprimido. Mas por quê? Aí Paulo diz, de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Sabe o que levou Epafrodito a ficar muito angustiado? Você percebeu que ele estava com muita saudade, mas também muito angustiado? Foi porque os irmãos estavam preocupados com ele. Os irmãos tomaram conhecimento que Epafrodito ficou doente. Nós não sabemos ao certo se ele contraiu uma doença na viagem, durante o percurso, ou se foi ali ajudando Paulo, ele ficou doente. E os irmãos de Filipos tomaram conhecimento e Epafrodito falou, os irmãos lá estão preocupados comigo. Aí o texto diz que ele está muito angustiado, não porque estava doente, mas porque os irmãos estavam preocupados com ele. Esse é um exemplo a ser imitado. Paulo está colocando aqui um exemplo de uma pessoa que não era egoísta. Ele não estava focado em si, no seu sofrimento, ele estava preocupado com os irmãos. Ele era um homem de grande empatia, empatia cristã. Os meus irmãos estão sofrendo por causa de mim, então eu sofro por causa deles. Ele estava muito angustiado. Aí você pode pensar, mas qual era a dimensão dessa doença de Epafrodito para os irmãos ficarem preocupados com ele? Olha só o versículo de número 27. Paulo ele vai fazer um resumo aqui do quadro clínico dele. Ele de fato esteve doente e quase à morte. A doença que Epafrodito contraiu era mortal. Ele estava à beira da morte. Aí você faz uma pergunta, um homem que está à beira da morte, mas ele não está muito angustiado porque está à beira da morte. Ele está muito angustiado porque os irmãos se preocuparam com ele. Percebeu, querido ouvinte? Como às vezes nós somos egoístas, pensamos em nós, no nosso sofrimento, e Paulo está dizendo o seguinte, olha para ele. Ele de fato esteve doente quase à morte. Aí Paulo aqui, no versículo 27, ele aprende 3 lições para nós. Ele fala assim, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, primeira coisa que a gente aprende aqui no versículo 27, que ficar doente é algo que pode acontecer com um cristão. Epafrodito, lembra das características dele? Um homem que era crente, trabalhador, lutador, enviado pela igreja, estava fazendo um serviço sagrado, mas ele ficou doente. Então por que você que é crente está acreditando na falsa teologia da prosperidade, dizendo que você não pode ficar doente? Quem te ensinou isso? Eu quero recomendar você a focar na Bíblia. Esse programa é a Bíblia em foco, é a palavra de Deus em pauta. Então um homem desse aqui, Epafrodito, temente a Deus, servo de Jesus, mas foi acometido com enfermidade, mortal, diga-se de passagem. Segunda coisa que esse texto ensina, no versículo 27, é que Deus, ele tem um controle da vida e da morte. Porque Paulo diz assim, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, o que iria acontecer com o Epafrodito? Ele iria morrer pela doença. Mas por que ele não morreu? Porque Deus se apiedou dele. Ou seja, Deus ele tem o controle da vida e da morte. Por que ele não morreu? Porque Deus não quis. Então, quer dizer para você, se você está me ouvindo agora, se você está com vida, é porque Deus teve misericórdia de você. Ele tem tido misericórdia de ti, tem te dado oportunidade, tem te sustentado. E aqui Paulo está dizendo, Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim. Porque aí Paulo vai mostrar a terceira lição para nós, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, se ele tivesse morrido, eu ia sofrer.
Aí você faz a pergunta, mas Paulo sofrer pelo irmão crente que morreu não está com Jesus? No capítulo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí Paulo está falando dele. Se eu morrer é lucro, mas e perder alguém amado? Aí Paulo está dizendo, Deus se apiedou não somente dele, mas de mim, para que eu não sofresse tristeza sobre tristeza. Em outras palavras, o cristão, quando ele sofre a perda de um ente querido, ele sofre. Tem pessoas que dizem que o cristão não pode chorar, nada disso, ó Paulo aqui. Lembra de João 11:35? Jesus, quando ele tomou conhecimento que Lázaro estava sepultado, embora tenha uma implicação mais teológica nisso, mas o texto diz o que lá? Jesus chorou. E porque tem pessoas que, quando o irmão está chorando, às vezes perde um ente querido, falam, não chora não, você é crente. Peraí, eu não estou dizendo aqui para você se entregar à depressão. Eu estou falando que isso é algo comum na vida humana. E Paulo aqui está dizendo, Deus me livrou de sofrer tristeza sobre tristeza. Pastor Orlando não tem um tempo para concluir, vou ter que ficar por aqui, né? Acho que na terça-feira eu retomo. Dá para fazer um resumo, né? Boa, ouvinte acompanhar. Então, vamos lá. Então, o plano de Paulo é enviar Epafrodito. Razões, porque ele estava com muita saudade. Terceiro, porque ele estava muito angustiado. Segundo, né? Terceiro, versículo 28, ele fala assim, por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis. Então, por que Paulo estava querendo enviar ele? Para que os irmãos viessem se alegrar. Aí o versículo 28, parte B, ele dá a quarta razão aí, porque enviaria Epafrodito. E eu tenha menos tristeza. Então, há um compartilhamento aqui de sentimentos. Paulo se preocupa com Epafrodito, Epafrodito se preocupa com os irmãos de Filipos, Filipos se preocupa com os Filipenses se preocupa com Epafrodito. Então, há um compartilhamento de sentimento aqui, há uma empatia cristã. É aquilo que Paulo vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas no versículo 29 ao 30, ele vai exortar os irmãos como receber Epafrodito quando ele chegasse. 29, recebei, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Como os irmãos deveriam receber Epafrodito? Primeiro, com todo gozo, com muita alegria. Epafrodito pisando o pé na igreja, os irmãos saltitante, ele voltou. Deus teve misericórdia dele, está aqui nosso irmão. Então olha só como é que os crentes recebem um ao outro. É igual um irmão viajar, aí chega na igreja, como é que a igreja recebe? Meu irmão está aqui de volta, com muita alegria. Mas como tratá-lo? E o texto diz aí, e tende-o em honra. Ou seja, na tradução Almeida, revista atualizada, traz a ideia de que Epafrodito, assim como homens iguais a ele, devem ser honrados pela igreja, devem ser respeitados pela igreja. Mas por quê? Versículo 30. Porque pela obra de Cristo, observe, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte. Notou, ouvinte? Quem era Epafrodito? Por causa da obra de Cristo, ele chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Ele não era egoísta, não. Ele vivia para Jesus, para poder servir a igreja, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então eu quero dizer que Epafrodito, ele é um exemplo a ser imitado. Alguém que arriscou a própria vida por causa da obra de Cristo. Então, imita Epafrodito porque ele era o imitador de Jesus Cristo.